Olá, tudo bem, pessoal? Satisfação tremenda estar aqui, falando um pouquinho com vocês e dividindo aqui um pouquinho da minha saga. Eu vou falar um pouquinho da influência que a tecnologia teve no mundo, na música e na minha vida. Eu sempre fui um cara que nunca aceitei muito não. Se alguém falasse para mim que eu não poderia fazer isso, eu sempre encontrava outras maneiras de chegar aonde eu queria chegar. E a tecnologia, de uma certa forma, me ajudou bastante nesse processo. Tá? Como eu estava falando com a Keiko acabou de falar, meu nome é Rafael Didones. Eu interajo com música já faz uns 20 anos aqui em Curitiba. Eu tinha uma banda no final dos anos 90, chamada Bagaceira. A gente tocava no QG, no 92 e nos becos mais fedidos da cidade. Eu sempre fui super curioso pela música, né? A música produzida e a música tocada também. Então a gente tinha essa banda e a gente sempre queria gravar as músicas. E era sempre caro para ir no estúdio, era difícil fazer o processo da gravação, porque a tecnologia, na época, não nos ajudava muito, certo? Então, eu sempre fui atrás da informação de como fazer para produzir música e gravar as minhas próprias músicas e as músicas das bandas com quem eu estava trabalhando. Então, lá por 2001, eu peguei, levado pelo basquetebol, eu fui para San Diego, onde eu morei por 8 anos. Joguei basquete na San Diego State, estudei marketing. Depois eu fui para Los Angeles, onde eu fiquei 2 anos e estudei music business na UCLA. E ficava lá discotecando e produzindo músicas, coisa e tal. Nessa época eu comprei uma MPC, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma drum machine, é uma bateria eletrônica. E eu comecei a explorar mais esse lance de produzir música e fazer música com os meus amigos e coisa e tal. Então, foi uma época bem importante para mim. A tecnologia revolucionou o jeito de fazer música, né? Porque antigamente você tinha que ter um quarto mais ou menos do tamanho desse palco aqui para você fazer música. Você tinha que ter, né, equipamentos analógicos para você poder gravar a música. E hoje em dia a coisa mudou um pouco devido à tecnologia, né? Hoje em dia a música é feita, em sua maioria, em box. Em box quer dizer num computador. Então o cara vai ali, ele grava no computador, ele vai lapidando a música, vai botando os efeitos, coisa e tal, de uma forma digital, né? Então a tecnologia ampliou e democratizou a música de uma certa forma, pelo menos para a minha geração, né? Que teve uma influência gigantesca por essa transição, né? Porque até então você teria que ir para um grande estúdio, assinar com uma record label para você poder gravar a tua música, ou gastar uma grana imensa para poder, né, produzir a sua música. Então, a tecnologia teve uma parte gigantesca nesse processo aí. Como eu estava falando para vocês, né, era super difícil. Hoje em dia, se você tiver um computador, tiver uma placa de som ou tiver um monitor em casa, você pode iniciar o processo de produção, né? É claro que você tem que manjar um pouquinho de música, tem que ter amigos músicos que querem interagir contigo e, né, sejam ficcionados pela música também, mas mudou muito o processo de fazer a música, tá, nesses últimos anos. Esse processo simplificou e democratizou o fazer música, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode chegar, comprar um computador e instalar os programas de produção e começar de uma forma intuitiva a interagir com a música, gravar loops, gravar coisas, né? Então, ela democratizou fazer música. Então, isso mudou bastante a cena em si, né? Surgiu a música eletrônica e hip hop, tudo vem dessa vertente, né, da tecnologia tendo uma força extrema nessa transição. Né? Algumas das ferramentas que fizeram essa mudança ser tão acentuada foram as construções desses softwares de produção, né? Dos DAWs, Digital Audio Workstations. Né? O Pro Tools é o standard da indústria hoje em dia. Qualquer estúdio grande que você vai, você acaba interagindo com o Pro Tools. Ela é uma ferramenta super completa, está no mercado faz vários anos, mas hoje em dia tem novas ferramentas também, como o Logic, como o Ableton Live, também que também te proporcionam um fazer música super intuitivo, né? Outra coisa que mudou bastante no fazer música são os instrumentos digitais, que é uma coisa bem interessante, como a gente estava falando agora há pouco, né? As músicas eram feitas com sintetizadores, coisa e tal, e agora, se você tem um teclado sem som, você pluga ele no computador, você tem uma dessas ferramentas, um Pro Tools, um Logic, um Ableton, com um banco sonoro, você pega um teclado que não tem som nenhum, você pluga ele no computador e você toca o banco que está no computador. Ou seja, você pode emular qualquer instrumento que você quiser.
Então você tem uma orquestra, né, na sua casa, se você tiver noção de como fazer uma música orquestrada, né? Então, essa jogada revolucionou através da conexão MIDI, né? Então, você toca e sai som de qualquer instrumento que você quiser, oboé, guitarra, baixo, tudo. Então, os instrumentos digitais definitivamente revolucionaram a fazer a música. E outra parte da evolução que a gente está vivendo agora, especialmente na música atual, que é bem voltada às frequências mais baixas, foi a evolução dos microfones e dos compressores, né? Se você pegar um disco antigo e você for escutar numa vitrola, você vai escutar as frequências médias altas, porque os microfones de antigamente não conseguiam captar as frequências baixas, né? E com a evolução dos microfones e dos compressores, esse processo se tornou muito melhor e a ênfase nessas frequências acabou lapidando a música que a gente está escutando hoje em dia. Se vocês escutarem as músicas de hoje em dia, vocês vão ver que ela é bem focada no baixo e é bem focada num bumbo bem acentuado, né? Então, né? Na verdade, essa influência está em todos os estilos musicais já. E eu converso sempre com meus amigos músicos que a gente não tem como fugir dessa nova linguagem musical, porque ela está aí para ficar, devido à evolução que a tecnologia trouxe no produzir da música. Tá? Então, é bem interessante esse lance de como produzir a música, né? No final da minha jornada nos Estados Unidos, eu consegui juntar um dinheirinho lá, e antes de vir para cá, que voltei para o Brasil em 2011, eu consegui ir lá numa Black Friday lá e comprar com desconto lá um par de monitores, uma interface de música, um teclado MIDI, e eu voltei dos Estados Unidos para cá determinado a produzir músicas com meus amigos, né? Então, eu usei bastante essa influência da tecnologia no meu processo, né? Logo que eu cheguei, eu conheci o Ricardo Verocai, não sei se vocês conhecem o Ricardo Verocai, um pianista da cidade. A gente montou um projeto chamado Monk Business, onde eu fazia as batidas eletrônicas, e ele botava o piano analógico em cima. O Aldrin de Souza também fazia o trompete nesse projeto, e o Ivão Givaldo fazia os baixos. A gente fez esse projeto por uns 2 anos, tocou em vários lugares. Em 2013 eu montei o Nômade Maguchi com o Chico Han, que toca flauta, e com o João Félix Umas também. A gente montou esse projeto chamado Nômade Maguchi, de lounge eletrônico, né? A nossa proposta era fazer música eletrônica instrumental, primeiramente, né? Valorizando o processo dos músicos. E a gente começou a produzir várias músicas e os cantores da cidade, os MCs da cidade começaram a escutar e se interessar pela nossa música, e deu que a gente acabou gravando um monte de gente em cima dos nossos instrumentais. Então foi um processo bem legal que está acontecendo ainda, Nômade Maguchi, tá? Em 2016 eu montei a Charas Radio, que era uma rádio online, também usando o apelo da tecnologia para chegar onde a gente quer chegar, né? Através da Rádio 13 a gente montou a Charas Radio, que era basicamente uma jam autoral, né? Então, semanalmente, eu convidava vários músicos para ir na minha casa, e essas pessoas iam ali na minha sala, ali, por sinal, e chegavam ali, e como não tinha espaço para ter uma bateria, eu fazia as batidas, né, na MPC, ou preconcebia as batidas, e eu botava essas batidas para tocar, e o baixista fazia uma linha, o guitarrista fazia uma linha, aí tinha steel drum, a flauta, o vocalista, e a gente fazia essas jams autorais semanalmente. A gente fez isso por 1 ano. Foram 94 músicos na minha casa, aqui de Curitiba, e também músicos que estavam passando por aqui de turnê, coisa e tal, foram ali e se sentiram à vontade para dividir um pouquinho da sua arte. Então, foi um processo bem legal. Estamos retomando, por sinal, Charas Radio. A tecnologia também mudou a forma de consumir música, né? Lá no final dos anos 90 surgiu o Napster, que era um programa... o primeiro programa de baixar música online, né? Na verdade, ele foi a salvação para vários e a destruição para muitos, né? Porque a música sendo baixada online de graça quebrou a indústria musical, né? Exatamente, culpa do Napster. E depois vários outros, depois LimeWire, Kazaa e vários outros, né? Então, muita gente deixou de comprar música. E esse era o grande pilar da indústria da música, que era a venda de discos,
né? Então a indústria ruiu e desde então eles estão aí tateando, procurando uma nova forma de capitalizar através da música. Hoje em dia nós temos as ferramentas como Spotify, Deezer, Tidal, que são a nova galinha dos ovos de ouro da indústria da música, porque eles encontraram uma forma de monetizar em cima da música novamente, né? Então é bem interessante, mas tem todo um outro lado da moeda aí, porque você pode comprar likes e pode comprar números de, né? Então é meio complicado. Eu queria só fazer um parâmetro aqui, mostrar para vocês a diferença dos números, né, que a gente está lidando hoje em dia. Michael Jackson, com o Thriller, foi o álbum mais vendido, 110 milhões de discos vendidos. O álbum mais vendido do mundo, 8 Grammys, 29 platinas, recorde de posições número 1 nas Pop of the Charts e tudo mais, né? E foi o disco mais vendido, o segundo teve 50 milhões. Então, foi o maior recordista de vendas, né, da história da música. Desde então, a indústria da música ruiu. E agora temos novos processos e novas formas de interagir com a música através da tecnologia. Eu trouxe um exemplo aqui que é a Anitta, que ela conseguiu 327 milhões de views para um clipe, usando uma dessas ferramentas, né, que é o Spotify e o YouTube também. Então, essas novas ferramentas acabaram se tornando a forma de você medir o sucesso do artista hoje em dia. É o número de views, é o quantos seguidores o cara tem, quanto número de listeners que ele tem no Spotify. Então, definitivamente mudou o processo, né, de interagir com a música. E esse processo pode ser bom para vários, mas não é tão bom para outros, né? Então, tem vários debates aí sobre como interagir com a música, qual vai ser o futuro. Se o futuro é mesmo o streaming, ou se o futuro é outra ferramenta, né? Então, é bem interessante essas novas vertentes, né? Então, a gente está vivendo uma revolução intensa, onde a música nunca foi tão fácil de ser consumida, né? Você pode ir no YouTube, você pode ir no Spotify, tem várias formas de você acessar a música hoje em dia, né? Mas será que esse padrão onde os likes podem ser comprados, números de view manipulados e ferramentas de streaming viciadas é o melhor caminho? Eu queria até abrir essa pergunta aí para as pessoas, que a gente vai fazer aqui um debate depois, para a gente conversar mais sobre isso, né? Porque é um novo formato que está sendo super bom para a indústria, mas talvez não tão bom para os músicos, né? Então eu gostaria de deixar essa pergunta em aberto para vocês. Eu sempre tive o intuito de achar mais informação e procurar mais sabedoria, né? Então, em 2016, eu fui para a Espanha fazer um curso na SAI. Eu fiz um curso de engenharia de áudio e aperfeiçoei também mais a produção, né, audiovisual, que essas novas linguagens hoje em dia requerem que você tenha uma plataforma audiovisual, que você tenha clipes, que você ofereça novos produtos, né? Então, eu fui e fiz um curso de engenharia de áudio com o intuito de voltar aqui e poder oferecer para os meus clientes, as pessoas com quem eu produzo música, que eu produza a batida, eu faça a gravação, eu faça a mix, eu faça a master e eu faça o videoclipe para o artista. Então, com isso, né, eu consigo gerar um pouquinho mais de entrada, né, com o processo que eu faço. Em Barcelona, eu morei 2 anos. Lá também fiz uma Charas, só que lá eu era sozinho. Fiz 1 ano e meio a Charas Hits, que era na Barcelona City FM 107.3, era online também, e eu fazia um programa de música brasileira e eu dei ênfase total na música de Curitiba. Eu queria mostrar o som dos meus amigos para as pessoas que estavam a fim de ouvir, né? Então, foi um processo bem legal também, um programa semanal na Barcelona City FM. Nesses 2 anos também eu produzi o disco da EDG, que é um projeto de rap, né, dos brasileiros imigrantes que estão lá lutando. E foi um processo bem legal, porque a gente conseguiu fazer uma tour na Europa, passamos por várias capitais, fazendo música, interagindo, fazendo network com as pessoas. Então, foi bem bacana esse processo. Eu queria mostrar aqui um clipe que eu acho que tem ali, que o Brody tem ali no gatilho ali para a gente ver. É só um teaserzinho de um clipe que eu fiz um pouquinho antes de vir para cá, oferecendo esse projeto que é a batida, a gravação, mix, master e videoclipe, né? Então, esse foi o primeiro projeto que eu fiz, na verdade, tudo, né? Do início ao fim da música.
Inclusive a letra dessa menina aqui que vai cantar. What's up, G? Why you front me? Can you feel that I be working on my craft, no sleep? I felt on my skin that they tried to fuck my life, but now I'm on the top, I just want to get high. Like that, hell yeah. The evolution of the species. Like that. Got to believe in your soul. War in a Babylon. Be ready to rumble is an everyday drop. Got to believe. Aham. Então. Valeu, pessoal. Eu só queria trazer mais uma coisa aí nesse lance da tecnologia e da inovação. Aí, nesses últimos 2 anos, interagi bastante com novas formas de como monetizar o dinheiro, fazer dinheiro da música de alguma forma, para o músico não poder, sabe, ter dignidade no que ele faz. E eu interagi com um lance que foi bem interessante, que foi a blockchain para a música. Não sei se estão antenados aí nesse negócio de blockchain que está acontecendo, mas eles estão produzindo uma ferramenta agora, onde você pode usar a tecnologia da blockchain a favor dos músicos, né? Eu acho que vai ser um lance bem mais honesto para os músicos, onde o músico pode ter uma interação melhor com os fãs, ele pode ter o direito autoral das suas próprias faixas, ele pode utilizar a ferramenta da blockchain de uma forma bem mais honesta que está sendo feita hoje em dia. Então é mais uma coisa que eu queria trazer aí para o nosso tópico de discussão que a gente vai ter aqui depois com as pessoas aí. Se vocês conhecem alguma coisa, né, da blockchain com a música, e se vocês já ouviram falar desse Mycelia, que é a ferramenta criada pela Imogen Heap, que é essa moça aqui, que é uma artista também. E eu acho que é isso, pessoal. Né, procurar novas soluções aí para os músicos sobreviverem e se adaptarem na indústria da música com a tecnologia. Essa é a saga que a gente se encontra no momento. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado.